Olá, olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos no nosso canal Espiritismo com Cristo. E mais uma noite vamos fazer assim o estudo do livro Espiritismo Aplicado com Eliseu Ringonati. Então, hoje, como sempre, é um dia especial. Então, pedimos para você aí compartilhar com seus parentes, amigos, as pessoas que você lembra e que você sabe que precisa, ou mesmo que de repente elas se despertem aí, mesmo pessoas que às vezes não têm interesse, não acreditam, mas às vezes ouve alguma coisinha, alguma palavra, alguma coisa, e aquela faísquinha faz com que acenda alguma coisa lá e ele possa assim se interessar. Então é sempre bom a gente estar aí semeando essa semente do amor, da paz, no mínimo a semente do conhecimento, As pessoas conhecerem algo a mais é sempre bom, porque vai assim elevando tudo. Então nós vamos fazer essa leitura. Antes eu vou chamar aqui minha amiga Débora, que está sempre aqui comigo, e vamos assim falar com ela. Olá, Débora, seja muito bem-vinda pelo nosso podcast aqui hoje. Olá, boa noite. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Marcão. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui no estudo do livro O Espiritismo Aplicado. Lembrando que nós somos trabalhadores da Casa Centro Espírita Cristão aqui de Carapicuíba. E nossa casa é sempre aberta para receber vocês. Quem quiser vir nos conhecer pode entrar nas nossas redes sociais. Será sempre um grande prazer vir recebê-los, Lembrando que nossa casa tem todos os trabalhos mediúnicos, trabalhos de desobsessão, tratamento médico, palestras, atendimento fraternos. Então, sempre que vocês precisarem de um apoio, precisarem de ajuda relacionado ao espiritismo, ou apenas se vocês quiserem conhecer a doutrina, nós temos os cursos, buscarem a psicografia, nós estamos à disposição. É isso aí, muito bem. Vocês, se puderem ajudar a gente a crescer o canal, nós agradecemos, porque aí essa mensagem vai mais longe. Então, inscreve no canal, aí aciona o sininho e compartilha com os amigos e dá o seu like, seu joinha aí. E se tiver alguma pergunta, alguma coisa, na medida do possível nós vamos respondendo, nós vamos assim interagindo com vocês. Então, hoje vamos fazer a leitura, que é a sequência da outra semana. E aí, qual que foi a leitura da outra semana? Bom, semana passada nós discutimos um tema bem polêmico, que foi relacionado ao aborto. Isso. Nós fizemos a discussão, indicamos alguns livros, indicamos alguns filmes, até para recapitular. Nós indicamos o filme Deixe-me Viver, que você encontra hoje disponível nos streamings. Eu verifiquei, até fiquei de retornar, tem disponível no Amazon Prime e também no canal do YouTube para alugar. Então, quem tiver curiosidade, quiser assistir, tem para alugar, tanto no YouTube quanto no Amazon, E aí ele é bem explicativo. E o livro também, O livro, inclusive, é muito melhor para quem quiser ler. O livro é o mesmo nome, Deixe-me Viver. Então, nós discutimos sobre isso. E hoje, dando continuidade, nós falaremos sobre o espírito na infância. É isso aí. E lembrando a todos que isso não é nada sobre as nossas opiniões ou, de repente, aquilo que a gente acha. Nós estamos falando sobre o conteúdo do livro, que ele traz essa explicação e que nós aqui simplesmente só estamos assim passando essa explicação e tendo aí o entendimento disso tudo junto com vocês, porque todos os conteúdos que estão
aí nos livros que foram deixados, eles são realmente para isso, para serem entendidos, para a gente buscar e não só interpretar, mas chegar naquilo que ele realmente trouxe para nós de ensinamento, porque todas essas lições vêm para nós para que aqui nós possamos ter esse conhecimento que vem com uma determinada pessoa e ela consegue transbordar com muitos. Então ela faz assim um legado, mas é através de uma missão que cada um tem, e ele tem essa missão de trazer aí esse conteúdo, e nós assim conseguimos também acessar esse conhecimento e dar aí alguns passos aí rumo à nossa melhor fase aí, que é a cada dia, quando a gente sabe alguma coisa a mais, a nossa fase vai melhorando, a nossa fase vai mudando. A vida, ela é isso. Ela não é, vamos dizer, não é diferente de um jogo de videogame, né? Para o videogame, você realmente almeja passar as fases, né? E aqui são as mesmas coisas. A partir de que eu aprendo a lição, eu mudo de fase. Então, é para isso que nós estamos aí. Então vamos lá, Débora, fazer a nossa leitura de hoje. Então vamos lá, né? Começando aqui. Então vamos. O espírito na infância. Uma vez que a lembrança do passado oblitera-se pela densidade do corpo terrestre, o espírito se apresenta na fase infantil, revestido da pureza e da inocência. Esqueceu o que praticou no passado e também os hábitos adquiridos. Está, portanto, em condições de ser novamente moldado, isto é, reeducado por seus pais. Todavia, do passado remoto, o espírito traz vagas lembranças que se traduzem na presente reencarnação pelas tendências ou vocação que desde cedo criança começa a demonstrar. Há crianças que se manifestam tendências para o bem e para as coisas elevadas, outras para o mal e para a prática de baixezas. Outras, enfim, apresentam uma mistura de boas e más inclinações. Acho que dá para fazer uma parada aqui. Depois a gente vai continuando e fazendo mais 2 paradas. Justamente porque antes dos 4 anos, a gente já consegue perceber, na infância, a inclinação no desenvolvimento infantil, ali na primeira infância, né? Então, eu não vou nem falar até os 4 anos. Eu vou falar da primeira infância mesmo, que é do 0 aos 3. Sim. Ali, a gente já consegue perceber a inclinação da criança. Se ela tem ali o gênio, que a gente chama personalidade forte, né? Como a gente pode dizer, e as inclinações. E aí a gente fala assim, nossa, da onde a criança puxou isso? Ah, puxou do pai, puxou da mãe, né? Nossa, a criança... tem aquele hábito ali, por exemplo, na convivência com os irmãos, ou na convivência com o pai e a mãe, na convivência com os animais, por exemplo, bater nos animais, bater, né, tem aquela tendência de bater no pai e na mãe. Isso tudo os pais precisam estar muito atentos. Às vezes, não, é só uma brincadeira, né? Ele não queria fazer assim, mas precisa estar atento para que realmente você, ao longo desse tempo, você consiga ter ações para que você possa, assim, não cortar, neutralizar isso e aquilo, mas você se doar na sua atenção para que você possa ajudar, para que você possa estender a mão e entender que ali, apesar de ser uma criança, agora no plano físico, é um espírito que precisa e, acima de tudo, necessita dessa ajuda. Sim. E que foi te dado a responsabilidade disso tudo.
Sim. Você precisa buscar esse conhecimento para que você possa fazer, para que você possa agir. Sim. E aí, eu deixo aqui, por exemplo, a primeira pergunta que eu quero que a gente vá refletindo é justamente, dentro dessa tendência, você imagina que essa criança ela vai crescer em diversos tipos de lares, né? E a influência que ela vai receber, dependendo do lar que ela vai crescer. O dobro do cuidado que você vai ter que ter com ela. Entendeu? Então, às vezes, você recebe lá uma criança com uma série de tendências que você percebe, mas aí você recebe essa criança dentro de um lar espírita. Então. Aí a gente acha assim, né? Aí é fácil. Não. Pelo contrário, a responsabilidade É maior. é triplicado. Por quê? Deixa de ser ignorância. Você sabe que ali você tem muito mais trabalho para ser feito. Principalmente por ser espírita. Você já sabe o caminho e tendência que você tem. Ali você já sabe que você vai ter 3 vezes mais trabalho. E quando você não entende, aí você muda, vamos dizer assim, a psicologia, né? Você vai querer educar aquela criança à força. Você vai querer gritar, você vai querer bater, você vai querer... Não, eu preciso educar esse menino, eu preciso puxar as rédeas. E, infelizmente, nós temos que estar a par desse conhecimento, desse conteúdo, para que a gente entenda que é muito mais sobre a nossa dedicação com nós mesmos, o nosso polimento, do que com o outro. Por quê? Porque nós vamos ter que exercitar a paciência, nós vamos ter que exercitar a caridade, nós vamos ter que exercitar a atenção, nós vamos ter que, por muitas vezes, sair de nós mesmos para que a gente realmente possa se doar mais ainda para esse irmão. Nós vamos ter que ter, assim, a consciência de realmente acessar o amor maior. E para a gente chegar nisso tudo, nós temos que ter a consciência. E, acima de tudo, realmente dar muito mais amor e não só falar, mas as nossas atitudes, os nossos atos vão ter que falar por nós também, muito mais do que as nossas próprias palavras, porque se nós não tivermos esse conhecimento, nós vamos passar por cima disso e vamos deixar uma grande oportunidade escapar. Sim. Deixando isso de lado, deixando as coisas acontecerem, e nós, tanto para nós que viemos com essa responsabilidade, tanto para o outro que veio assim para que ele possa, né, ser ajudado. Então, qual a nossa capacidade de estender a mão ao outro? Por que eu estou até frisando mais isso, né? Porque todos os dias eu recebo, por exemplo, perguntas a respeito da questão da educação positiva e pessoas exaustas por criarem os filhos, né? E não saberem como criar os filhos diante dessa geração tão diferente de crianças que estão chegando, né? Então você tem crianças completamente diferentes das crianças do ano 2010, de crianças diferentes, né? Enfim, do ano 2000, e que os pais não estão sabendo criar, justamente porque as crianças de hoje são crianças muito diferentes, né? Então, são as crianças tidas como as crianças da nova era, e os pais não estão sabendo lidar. Por isso que eu tô, né,
até pegando um pouco mais. Por quê? Porque às vezes essas crianças estão tomadas de amor, tomadas de paciência, mas elas ainda, os pais ainda não estão sabendo educar, né? Porque eles já estão entregando tudo. Então, e nessa condição assim, que vem, né, esses dois irmãos, um que vem com a responsabilidade de ajudar, educar e tudo, e aquele outro que vem com a necessidade de ser educado, de ter ali alguém que ajude ele a cortar essas más tendências que já vem com ele de algumas outras passagens. Então, precisa se completar esse ciclo. Precisa se completar isso, e cada geração vai mudando e vai tendo assim problemas diferentes, coisas que vão se apresentando que nós até hoje já alcançamos, mas coisas que a gente ainda nem alcançou, que vão vir. Sim. E que pelo que nós entendemos sobre Cristo, há 2024 anos atrás, já ele deu assim as informações, a lição, ele deu o exemplo e não mudou, não muda. Então, se você realmente entender que cada geração tem, né, irmãos diferentes, espíritos diferentes, que vêm, mas todos vão provar do mesmo remédio, que é você preparado para que possa realmente fazer o seu trabalho, estender a mão, enquanto aqui encarnado, e depois, quando não precisar mais estar encarnado, continuando o seu trabalho, estendendo a mão de lá do mundo espiritual. Então, aqui você precisa compreender isso e começar esse trabalho. É um filho mais difícil? Vamos dar mais atenção, vamos dar mais amor. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu trabalho. Ah, mas... Então, nós, infelizmente, vamos ter que passar por isso. E vamos ter que talvez viver com um pouquinho menos, para que a gente possa ter um pouquinho mais de tempo, porque se arrumar mais trabalho para ter mais condições, para ter mais dinheiro, para ter, talvez isso possa causar um desequilíbrio. Então, você que está passando pela situação, você vai avaliar, e dentro dessa sua avaliação você vai sentir dentro do seu coração esse conforto de saber que talvez vale mais eu ter algumas horas de qualidade com meu filho, de dar uma atenção maior, de estar mais presente, de dar mais apoio, de acompanhar ele em todas as horas, todos os momentos, porque não tem assim sentido se você não sair de si. Porque antes de nós termos os nossos filhos, nós talvez deveríamos nos preparar para isso. Nossa, seria Seria eu tudo, acho que né? seria o sonho de todo pai e mãe, né? Ter aquele cursinho básico antes de engravidar, e aí, né, fui diplomado, agora eu vou ter o filho, né? E esse curso básico, ele começa desde quando nós começamos a nos entender por gente que antes de ser pais, nós já devemos agir como pais. Nós já devemos agir de uma forma que nós possamos ver assim o interesse do outro primeiro e depois o nosso. Enquanto nós realmente tivermos a capacidade de olhar o interesse do outro em primeiro plano, é porque o nosso próprio interesse já foi suprido. Porque quando você realmente tem, você transborda.
E quem você quer ser? Você quer ser essa pessoa que tem para você e para o outro? Ou você quer ser essa pessoa escassa que realmente não tem nem para si mesmo muitas vezes? E que você não consegue dar conta nem das suas próprias responsabilidades. Então, é nesse sentido que nós temos que ver, e o caminho que nós temos que fazer, né, mesmo antes de ser pai, mãe, nós devemos entender a vida como um todo, olhar para todas as áreas da nossa vida e ver que todas precisam estar em equilíbrio. Sim. E aí, dentro da lição, Sim. essa atenção, né? Quando nós temos um filho que as tendências dele é para o bem, é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais rápido. E talvez nós nos beneficiemos mais também, porque nós vamos aprender muito mais com eles. Sim. Antes de cada episódio, né, nós fazemos aqui nós discutimos como que vai ser debatido e tudo mais, né? E aí no início da leitura desse episódio nós falamos, é um episódio, né, acho que dá pra gente fazer tudo em um episódio só e tudo mais. E é importante a gente frisar que durante o debate, a discussão e tudo mais, a gente vai sendo intuído em algumas coisas, né? E aí eu escutei aqui levemente, pode ir devagar, tá? Porque não vai durar um só. E é engraçado porque né, a gente não vai debater isso tudo em um só. E aí eu acabei lembrando que existe hoje uma falta de conteúdo espírita a respeito da educação infantil, né? Talvez seja por isso a importância da gente debater com um pouco mais calma sobre isso e tranquilidade, né? Então, seguindo bem devagar, nós vamos continuar. Os pais devem ser educadores vigilantes. Desde que a criança nasce, precisam dedicar-se a descobrir-lhe, a estudar-lhes as tendências para combater as más e estimular o desenvolvimento das boas. Com isto, farão com que seus filhos aproveitem totalmente a nova reencarnação para o que lhes foi concedida. A tarefa pode ser difícil, pode ser fácil e pode ser difícil. É fácil quando a criança tende para o bem e para coisas elevadas. Nesse caso, basta que os pais se limitem a não criar empecilhos ao desenvolvimento normal das boas tendências, estimulando-as para que puderem. Quando a criança apresentar boas e más propensões, a tarefa dos pais se torna mais difícil. Cumpre-lhes traçar um quadro dividido em duas partes. Numa, anotarão os bons e na outra, os maus pendores que irão descobrindo e observando em seus filhos. E o esforço dos pais será o de fazer com que os bons se desenvolvam para destruírem os maus. E aí, a gente continua, ainda tem mais... Tem mais um pedaço, né? Vamos finalizar falar essa esse. partezinha aqui. Tá. Então, você vê, dentro da própria leitura, né, já abrange tudo isso que nós estávamos falando, né? Precisamos simplesmente ajudar a neutralizar, né, essa outra parte que, em outro momento, ela não foi assim claramente limpa. Não foi claramente assim tirada a possibilidade. Por quê? Porque o espírito ainda não saiu com aquela certeza de que ele não deve cometer aquilo. Então, ele continua com as mesmas tendências, às vezes até mais acentuadas do que o que realmente eram, e nós precisamos, assim, incentivar as boas práticas e fazer com que essas práticas que não são tão boas, elas possam ser neutralizadas. E nós vamos neutralizar elas com os nossos exemplos.
quando ele sentir a vontade de fazer determinada coisa, ele vai lembrar do pai, da mãe, como o pai agia, como a mãe agia, e ele vai pensar algumas vezes, e muitos já vão seguir pelo caminho aonde eles viram que os pais estão, e não pelo caminho que ele gostaria, pelo caminho que é tendencioso para ele. E aí você vai vendo em pequenas coisas, em pequenos detalhes. Por isso que nós precisamos ter um polimento muito grande conosco, para que a gente possa, assim, fazer o nosso papel e, acima de tudo, sair realmente dos nossos interesses e estar ligado no interesse do próximo, Sim, desse sim. irmão, porque nós entendemos que essa criança realmente nada mais é do que um irmão que nós estamos acolhendo Sim. agora. Não é uma criança que é uma propriedade sua, uma posse sua, e você pode e tem ou deve fazer o que quiser. Você tem aqui um cronograma, você tem toda uma programação que você precisa cumprir, tanto para o seu lado e quanto para você ajudar ele a cumprir a dele. Exatamente. Ainda continuando, quando você vê, a gente falou da criança de 0 a 3, né? Mas, por exemplo, algumas pessoas perguntam: que idade meu filho tem que começar a frequentar, por exemplo, a religião, né? A gente falou sobre isso no capítulo de gestação. A gente falou sobre o pré-natal na casa espírita, né? A gente falou sobre o espírito na gestação, estar ali acompanhando a mãe no seio da família, vinculado à mãe com o cordão fluídico, ou seja, a mãe que frequenta ali a religião, a espiritualidade e tudo mais, ela está o tempo inteiro recebendo, né, as vibrações. Então, se ela frequenta a igreja, ela está ouvindo a missa. Se ela frequenta o espiritismo, ela está ali recebendo as palestras, recebendo o tratamento e tudo mais. A criança nasceu, ela está recebendo a mesma coisa. Então, a criança está lá passou lá o período do resguardo, a criança começa a frequentar, junto com a mãe, a casa espírita, né? Ela está passando ali na evangelização, ela já começa a ser evangelizada. A criança é evangelizada a partir do primeiro dia que ela entra na casa espírita. Ela vai fazer parte do grupo de crianças e ali ela vai tomar, né, a água fluidificada junto, ela vai tomar os passes, ela vai escutar a história do Cristo junto com as outras crianças. E ali ela vai ser evangelizada até os 18 anos. Mas ela não tem consciência daquilo? Aí eu faço aquela pergunta: será que ela não tem consciência? Então, aí, voltando atrás nos estudos, nós vamos ver que essa consciência desse novo mundo, dessa nova encarnação, ela vem desde a concepção. Exatamente. Então, ele vai sentir tudo. Por isso que nós temos aqui uma lição que foi falada anteriormente, a mais recente, que é o aborto e o choque que é dado quando acontece esse trauma de ser, assim, um aborto provocado, né? Então, esse irmão que está vindo, ele vai ser impedido. Sim. Então, quer dizer, já há uma centelha divina ali dentro. Então, se há uma centelha divina, nós precisamos simplesmente só respeitar e seguir o curso para que as coisas possam acontecer. E ele já vai sentindo tudo, como ele vai ser recebido, se vai ser amado, se não vai ser, se ele está sendo assim querido
ou se ele não está sendo bem-vindo. Então, tudo isso é a evangelização, porque esse sentimento todo, ele é muito mais do que qualquer palavra. Exatamente. É muito maior do que qualquer coisa que você possa falar. Talvez você não consiga dizer uma palavra, mas se o seu irmão do lado sentir que realmente ele pode confiar em você, ele pode realmente esperar algo de bom de você e que ele tem certeza que você talvez em determinado ponto não falharia com ele. Então isso tudo já é uma coisa que você vai transmitir. Sim. Não vai ser falado. Sim. E as crianças, elas desenvolvem uma plenitude por saber que existe um ser supremo, magnânimo, que cuida delas, né? Que está sempre ali zelando e cuidando, que elas se sentem mais seguras. Isso é científico, tem estudos falando sobre isso, né? Que elas sabem que tem alguém ali, né? O papai do céu. Então, quando a criança sabe que tem alguém ali cuidando delas, né? Elas se sentem muito mais queridas, muito mais protegidas. Gera um sentimento de pertencimento na criança, que isso é amor. A criança que tem esse sentimento de pertencimento é gratificante para si própria, né? Existem estudos a longa data mostrando diversos benefícios das crianças que nascem e crescem já desde o início na evangelização. É lógico que a gente tem uma série de outras questões que envolvem outras denominações, que a gente não vai entrar nesse mérito, mas assim, quando a gente vê o lado bom, né? Por exemplo, das crianças que nasceram e cresceram dentro do espiritismo, como essas crianças você vê elas felizes de saberem o quanto elas são pertencentes a uma comunidade, né? A uma família, elas sentem parte de uma família. E sabendo muito mais que, né, existe uma força maior, para eles simplesmente se torna, né, muito mais aconchegante, né, muito mais realmente assim tranquilizador. Vai ser uma coisa mais tranquila você saber. É como os nossos irmãos, às vezes nós temos contato com alguns irmãos do mundo espiritual que ainda não têm esclarecimento e que eles se sentem assim vulneráveis. Eles se sentem assim que a qualquer momento vão ser atacados, que eles vão ser escravizados e que não tem assim o que fazer, o que ser feito, porque simplesmente eles conhecem esse outro lado que eles não têm proteção. E muitos deles ainda dizem que Deus esqueceu deles. Por quê? Porque nunca foi ensinado a eles, né? Aí no caso de uma criança desde pequenininho, então nunca foi ensinado a eles que existe essa proteção maior e não é Deus que esquece dele, é ele que não se direciona no caminho de Deus. Porque se você entrou no caminho, você está livre. Aqueles que sofrem com vários assédios, com várias outras coisas que acontecem no plano espiritual, na parte inferior, é porque ele ainda está lá. Porque o dia que ele sair de lá e resolver, e entender, e entrar no caminho da luz, aqueles que estão lá e que têm essas práticas, eles não vêm para cá. Eles só vêm quando ele se assemelha com isso. Sim. Então, ele já
estando no caminho, andando nesse caminho, ele não vai nem chegar, às vezes, a conhecer esse outro lado que tem essa energia mais densa, mais pesada, esses que, por quererem se proteger, eles atacam os outros, escravizam, por estar num sentimento de raiva, de ódio, de rancor. Então, eles vão querendo assim amedrontar. Então, uma criança, no caso, ensinada desde o útero da mãe, ela pode assim já sair e nem passar por essas tendências talvez que ela tenha, porque ela não vai se assemelhar com esse outro lado e vai sempre sentir, ouvir e ter os exemplos daquilo que realmente ela deve seguir. E ela vai se sentir muito mais forte, ela vai ser muito mais feliz, ela vai dar passos mais largos, ela vai, além de estar se sentindo bem, ajudar a outros se sentirem bem também. Isso é muito importante, é muito gratificante e isso muda a história de uma encarnação. E não só de uma pessoa, pode mudar de muitas. Porque ao longo ali, você como o responsável, ele como aquele que veio realmente para ser ajudado e todos aqueles que vão ter assim o contato com ele, com vocês. Depois eles vão vão ter filhos, vão ter amigos que vão seguir assim os mesmos exemplos, vão ter fãs, vão ter pessoas que vão estar junto com eles em outros momentos e isso vai ser muito diferente. Falta mais um pedaço? Falta mais um pedaço, mas aí tem muita coisa a ser dita ainda. É a respeito do exemplo dos pais. E a gente ainda não falou sobre a construção da criança. O que você acha? Vamos deixar para a próxima? Aí a gente já começa... No próximo episódio, a gente já começa princípios educativos, porque princípios educativos também já não vai dar de um episódio inteiro, né? É bem extenso. É bem extenso, acho que vai ter que fazer mais um e depois finaliza no próximo. É isso aí. Como é tudo sobre infância, dá pra gente continuar. E dando continuidade. Tá certo? Vamos. Então é isso. Então é isso. Vocês vão assim entender. Os próximos 2 episódios serão sobre infância, não percam. Entender que precisa ter essa consciência, nós que estamos aqui, tanto que já somos pais, aqueles que vão realmente constituir família, que vão ser assim pais, e não só a responsabilidade pela criança, mas sim a responsabilidade pelo espírito, acima de tudo, né? Que é um espírito que vem para também ajudar a ensinar e também para aprender. É isso aí. Então vamos finalizando aqui, agradecendo a todos os que estiveram presentes, tanto encarnado quanto desencarnado, os irmãos que realmente estão acompanhando conosco aqui, que possam estar aproveitando aí esse conteúdo e se livrando de muitas dúvidas e iluminando o seu caminho e cada dia mais olhando e vendo que tem acertado cada vez mais dentro daquilo que você realmente está fazendo no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas coisas. Então, vamos agradecer a Deus. Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos por esse momento, agradecemos por todas essas palavras que foram ditas e que possam elas calar no coração dos nossos irmãos, principalmente aqueles irmãos que estão necessitados dessa palavra, desse entendimento hoje e que possa brilhar os olhos, bater mais forte o coração, para que eles possam ter cada vez mais compreensão.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado a todos e compartilha, dá o seu like, segue a gente nas nossas redes sociais, que nós vamos conseguir assim um número maior de pessoas recebendo aí esse conteúdo. Muito obrigado e lembre-se, nunca você está sozinho. É isso aí, lembrando que nós temos o Evangelho no Mundo segunda às 18 horas, Conversas da Alma domingo às 9, o estudo do livro que é hoje quarta às 19h30 e Cartas do Paulo sexta às 19h30. E aí a gente pede para vocês seguirem a nossa rede Espiritismo com Cristo. Até mais. É isso aí, muito obrigado, uma excelente semana. Até mais.